Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, raciocínio lógico e estatística. E na aula de hoje, galera, dando complementação àquilo que a gente trabalhou sobre tautologia, contradição e contingência, vamos aí colocar em prática, né, toda aquela teoria que foi desenvolvida. Vou desenvolver juntamente com vocês alguns exercícios, tá, de algumas bancas, FCC, ESAF, enfim, colocarmos em prática toda a teoria trabalhada na aula anterior. Então eu peço, se você não assistiu à aula anterior, onde nós fizemos referência sobre tautologia, contradição e contingência, peço para você dar uma pausa no vídeo, volta lá, assista essa aula, só depois você acompanha a resolução de exercícios. Beleza, galera? Então vem comigo aí para darmos o pontapé inicial aí. Falando então, tautologia, contradição e contingência. Bom, galera, a bem da verdade é que esses assuntos nem sempre são trabalhados de forma conjuntas. O que acontece é as bancas vão estar apresentando determinados problemas e vai pedir para você fazer uma análise desse problema apresentado e no final ele vai perguntar para você se se trata de uma tautologia, se se trata de uma contradição ou se se trata de uma contingência. Então isso aí é algo que a banca vai colocar para você analisar. Então vai ser sempre apresentado para você uma proposição composta e no final ele vai pedir o julgamento. Geralmente a banca CESP trabalha com certo e errado. Então ela te apresenta uma situação, faz uma afirmativa e pergunta para você se está certo ou errado. As outras bancas já são diferentes. Ela vai colocar lá a situação, o problema, e vai colocar uma série de situações para que você diga e qual é a que relaciona de melhor forma com aquilo que eles estão colocando. Enfim, cada uma tem a sua forma peculiar de trabalhar. Por isso, nós vamos aqui usar vários métodos de resolução para a gente tentar atingir todas as bancas possíveis. Beleza? Vamos para o nosso primeiro desafio. O primeiro desafio que nós temos aqui é da banca CESP. Então, julgue em certo ou errado o item seguinte relacionado à lógica proposicional. Bom, o que nós temos aqui? Chama-se tautologia a toda proposição que é sempre verdadeira, independentemente da verdade dos termos que a compõem. Um exemplo de tautologia é: se João é alto, então João é alto ou Guilherme é gordo? Isto está certo ou errado? Bom, estamos diante aqui de uma questão da banca CESP, aonde ela não pergunta, ela afirma o que é tautologia. É muito importante que você entenda isso. Chama-se tautologia toda proposição que é sempre verdadeira, independente da verdade dos termos que a compõem. Correto? Professor, mas e se eu não soubesse disso? Galera, isso aqui é uma afirmativa, a banca já está trazendo para você isso, uma afirmativa do conceito de tautologia, beleza. Aí a pergunta é a seguinte, um exemplo de tautologia é, e ele nos deu uma proposição composta ligada pelo conectivo se então. Observe aqui, ó, se João é alto, então eu tenho uma proposição composta ligada pelo conectivo se então. Se João é alto, então João é alto ou Guilherme é gordo? Beleza, agora eu vou ter que analisar essa proposição composta e, depois dessa análise, se todos os elementos que compõem a coluna, a última coluna da tabela verdade desta proposição for verdadeiro, então é uma tautologia. Se não for, não é tautologia, vai estar errado. Ok? Então vamos fazer essa análise? Bom, na aula de teoria, eu dei um macete, uma dica para vocês de como fazer esse procedimento. Primeiro passo, construção da tabela verdade. Então, nós vamos construir a tabela verdade, depois nós vamos atribuir os valores lógicos para cada proposição simples presente na proposição composta e vamos gradativamente fazendo os comparativos da proposição composta. Beleza? Então, vem comigo. Vamos lá. Primeiramente,
vamos ver quais são as proposições simples. O exercício diz, João é alto, então eu tenho uma proposição simples aí, ó. João é alto. Qual que era a outra que eu tinha? Guilherme é gordo. Então ele dizia, se João é alto, então João é alto ou Guilherme é gordo. Então eu tenho João é alto, uma proposição. Guilherme é gordo, outra proposição. Então eu tenho duas proposições simples que eu vou representá-las por P e por Q. Tranquilo? Então vamos lá, tabela verdade. Está aqui. P representa João é alto. Q representa Guilherme é gordo. Vocês lembram que a proposição composta lá, vou voltar aqui para mostrar para vocês, ó. Se João é alto, então João é alto ou Guilherme é gordo. Se eu representar isso pelas proposições simples, João é alto, eu chamei de P, não foi isso? Se então é a setinha, lembram lá? A seta é a representação simbólica do conectivo se então. Aí eu tenho João é alto ou Guilherme é gordo. Isso aqui é uma proposição composta, ligada pelo conectivo ou. Então, João é alto, P de novo, ou. Qual é o símbolo que representa o ou? É o Vzinho, lembra? Ou. Guilherme é gordo, Q. Então, esta é a representação simbólica dessa escrita aqui. Beleza? Bom, então vamos lá. A gente já sabe qual é a representação simbólica. Tá? Vou deixar aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui em cima, ó. P, C, então, P ou Q. Beleza? Bom, o que eu tenho agora, galera? O primeiro passo era a construção da tabela verdade. Já fizemos. Agora, eu tenho que atribuir valores lógicos às proposições simples. Como assim, professor? Valores lógicos. Galera, nós temos dois valores lógicos. Toda proposição simples, ela vai ser ou verdadeira ou falsa. Dois valores lógicos, professor? Não bem dois. Como eu tenho duas proposições, eu tenho que fazer todas as combinações possíveis. Então, eu vou dizer que a proposição P pode ser verdadeira, pode ser falsa e pode ser falsa. Como assim, professor? Eu tenho que combinar valores lógicos. Veja bem, ela pode ser verdadeira e a Q também ser verdadeira. Mas a P pode ser verdadeira e a Q ser falsa. Beleza? Bom, a primeira pode ser falsa e a segunda verdadeira? Sim. Assim como a primeira pode ser falsa e a segunda ser falsa também. Beleza? Então, fiz todas as combinações possíveis entre as proposições simples. Tranquilo até aqui? Então, vem comigo. Feito isso, agora eu parto para o segundo momento. Eu tenho que resolver todos os valores lógicos possíveis para P ou Q, de acordo com as combinações que foram estabelecidas previamente. Bom, para que eu possa resolver isso, eu tenho que entender muito bem da tabela verdade. Qual é o conectivo presente aqui? O conectivo ou. O que diz a tabela verdade com relação ao conectivo ou? Toda proposição composta ligada pelo conectivo ou, de junção inclusiva, só terá valor lógico falso quando ambas as proposições simples forem falsas. Nos demais casos, ela será sempre verdadeira. Beleza? Tá ligado? Lembra disso? Então vem comigo. Se as duas forem falsas, é falso. Caso contrário, sempre verdadeira. Aqui, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, falso. Verdadeiro. Falso, verdadeiro. Verdadeiro. Falso, falso. Opa, então aqui vai ser falso. Quando as duas forem falsas, aí é falso. Beleza? Então, eu só vou ter falso nessa última linha. Tranquilo até aqui? Beleza. Bom, mas o que nos interessa é esta última coluna. É ela que vai nos arbitrar se esta proposição composta é ou não uma tautologia. Beleza? Então, vamos agora resolver ela. Para resolvê-la, eu tenho que estar atento ao conectivo lógico. Quem é o conectivo lógico aqui? Se, então. Bom, é uma condicional.
o que diz a tabela verdade com relação a condicional? Toda proposição composta ligada pelo conectivo se então, ou seja, a condicional, só terá valor lógico falso. Veja bem, só terá valor lógico falso quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Nos demais casos, ela é sempre verdadeira. Beleza. Então, veja bem, só é falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Quem é a primeira? A primeira é o P. Então, eu vou olhar para essa primeira coluna aqui. Quem é a segunda? P ou Q. Então, eu vou olhar para essa terceira coluna e vou fazer o comparativo. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, é falso. Nos demais casos, é verdadeiro. Verdadeiro. Opa, primeira verdadeira. Segunda, verdadeira. Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Primeira verdadeira. Beleza. A segunda, verdadeira. Então, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Primeira falsa, segunda verdadeira. Se a primeira é falsa, nem me interessa a segunda, porque de acordo com a regra, a primeira tem que ser verdadeira e a segunda for falsa. Então, se a primeira é falsa, então obviamente já vai ser verdadeiro e vai ser verdadeiro também. Então, eu tenho verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. O que é uma tautologia? Toda proposição composta, aonde figura na última coluna, olha aqui, última coluna, somente valores lógicos verdadeiros, ok? Belezinha, galera? Então, conforme a pergunta da CESP, isso aqui está certo ou está errado? Obviamente, isso aqui está certo. Tranquilo? Belezinha? Sem dúvida, galera. Tranquilo, né? Então, é isso aí. É assim que nós vamos responder as questões. Construir a tabela verdade, atribuir valores lógicos para as proposições simples e, no final, analisar o que rege na última coluna aí da tabela verdade. Belezinha? De boa? Vamos então para o segundo desafio. Vamos ver o que nós temos aqui agora. Ó. Veja bem. Considere as fórmulas. Eu não coloquei aqui, mas essa questão é da Banca Exaf, tá, galera? Eu tenho aqui 3 situações. Se P ou Q, então P. 2, se P e Q, então P. 3, se P e Q, então P ou Q. É tautologia as fórmulas. Opção A, B, C, D, E, tal. Então, eu tenho aqui as opções de escolha. Somente 1, a 2, a 3, 1 e 3 e assim por diante. Obviamente, para que eu possa chegar na alternativa correta, eu tenho obrigatoriamente que julgar cada um desses casos. Galera, geralmente os exercícios de tautologia, contradição ou contingência, qualquer um deles, porque independente de ser tautologia, contradição ou contingência, a demanda, o trabalho é o mesmo. Você vai ter que fazer todos os passos, porque você vai determinar se é tautologia, se for tudo verdadeiro. Contradição, se for tudo falso. Contingência, se houver alternância entre verdadeiro e falso. Então, para que você chegue nessa conclusão, obrigatoriamente você tem que fazer todas as etapas. Não dá para queimar etapas. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Vou julgar cada uma delas em separado e no final a gente faz a análise se de fato isso é uma tautologia, qual delas são, ok? Vamos começar aqui com o primeiro, né? O primeiro lá dizia assim, se P ou Q, então P. Vamos julgar isso daqui? Vem comigo. Primeiro passo, construção da tabela verdade. Vamos agora fazer todas as relações lógicas e verificar se esta aqui é ou não uma tautologia. Vou julgar somente a primeira, por enquanto. Primeiro passo, construir a tabela verdade. Segundo passo, atribuir valores lógicos. Então, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Beleza? Agora eu faço a combinação, porque eu tenho duas proposições simples, a proposição P
e a proposição que. Vou fazer agora as combinações. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso. Tranquilo até aqui, galera? Já se organizou nesse sentido? Beleza. Agora, vou responder esta proposição composta. P ou Q. Aí você tem que estar atento. Já que se trata de uma proposição composta, tem um conectivo lógico. Qual é o conectivo? Ou. O que diz o conectivo ou? Só é falso quando ambas forem falsas. Tranquilo? Nos demais casos, é sempre verdadeiro. Então, vamos lá. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, opa. Então, aqui é falso. É falso quando ambas forem falsas. Tranquilo. Agora, vou para a última coluna. O que tenho na última coluna? Que é a resposta, se é ou não uma tautologia. Eu tenho o conectivo se então. Então, se P ou Q, então P. Conectivo se então. Toda proposição composta ligada por esse conectivo só tem valor lógico falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Nos demais casos, é sempre verdadeiro. Tá ligado, né? Então, quem é a primeira? P ou Q. Então, a minha primeira é essa coluna. Quem é a segunda? A segunda é o P. Então, eu tenho que olhar de lá para cá. Primeira verdadeira, segunda verdadeira. Então, verdadeiro. Primeira verdadeira, segunda verdadeira. Então, verdadeiro. Primeira verdadeira, segunda falsa. Opa, se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, então é falso. Primeira falsa, segunda falsa, verdadeiro. Beleza. Aí, o que aconteceu na última coluna? Todas são verdadeiras? Não, professor, eu tenho uma falsa. Então, isso aqui é uma tautologia? Não é uma tautologia. Por quê? Porque não figura somente valores lógicos verdadeiros na última coluna. Na verdade, isso aqui é uma contingência. Contingência é a proposição que tem na última coluna valores verdadeiros e falsos. Então, isso aqui é uma contingência e não uma tautologia. Então, vamos lá, ó. A1 é falsa. Vou marcar aqui, ó. A1 é falsa. Já cheguei nessa conclusão. Beleza. Agora vamos partir para a segunda afirmativa. Vamos lá, segunda alternativa. O que eu tenho na segunda? Se P e Q, então P. Beleza. Primeiro passo. Construção da tabela verdade. Observe que eu tenho repetido com vocês os passos que tem que ser tomado, galera, justamente para que você fique prático nesse sentido. Quanto mais você memorizar esse método de resolução, quando chegar na hora do concurso, você vai começar a aplicar isso assim de forma tão tranquila e rápida que você resolve com muita facilidade um exercício desse tipo. Obviamente, a gente está levando um pouco mais de tempo, que eu tenho parado, fazendo alguns detalhes, explicando que a proposta é essa mesma, né? Depois, no seu treino, você vai colocar a agilidade que o exercício requer, tá? Então, vamos lá. Construir a tabela verdade. Segundo passo, atribuir valores lógicos. Para quem? Para as proposições simples. Quem são elas? A proposição P e a Q, que são as proposições simples presentes aqui nesse exercício. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Agora eu vou combinar verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Tranquilo? Fiz as combinações. Vou responder agora esta proposição composta. Quem é ela? P e Q. Proposição composta ligada pelo conectivo E, pela conjunção E. O que diz a tabela verdade deste conectivo? Toda proposição composta ligada pelo conectivo E só tem valor lógico verdadeiro
quando ambas, as duas, forem verdadeiras. Nos demais casos, ela é sempre falsa. Beleza? Fica ligado nisso. Então, vamos lá. Se as duas são verdadeiras, é verdadeiro. Se não, é falso. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, falso. Falso. Falso, verdadeiro. Falso. Falso, falso. Falso também. Ok? Só se as duas forem verdadeiras. Então, só a primeira linha é verdadeira. As demais são todas falsas. Tranquilo? Beleza, mas não acabou. O que importa agora é a última coluna. Se tudo aqui for verdadeiro, é tautologia. Então, vamos lá? Qual é o conectivo presente aqui? Conectivo se então. O que diz no conectivo se então? Só é falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, beleza? Então eu tenho que olhar para a primeira. Se a primeira é verdadeira, aí eu olho para a segunda. A segunda é falsa, então vai ser falso. Nos demais casos, é sempre verdadeiro. Vamos lá? Primeira, quem é a primeira? P e Q. Então esta é a minha primeira coluna. Segunda coluna é a coluna do P. Então eu tenho que olhar de lá para cá. Primeira verdadeira, está aqui, opa, verdadeira. Segunda, verdadeira, verdadeiro, verdadeiro, então é verdadeiro. Beleza. Observem o seguinte, daqui para baixo, gente, todas são falsas. E esta é a primeira proposição que aparece ali. O que diz a tabela verdade? Para ser falso, a primeira tem que ser verdadeira. Isso quer dizer que se a primeira não for verdadeira, automaticamente já é verdadeiro a proposição composta. Então aqui, ó, falso, falso, falso. Não me importa qual é o valor lógico da segunda. Se a primeira é falsa, obviamente vai ser tudo verdadeiro. Ok? Você está entendendo? Essa agilidade, essa rapidez você adquire no treinamento, mas é muito importante você estar em sintonia com o que diz a tabela verdade. Se você não compreender a tabela verdade, se aquilo não estiver muito claro na sua mente, você vai ficar ali, como que é mesmo? Não, galera, é jogo rápido. Você tem que saber. Proposição composta ligada pelo conectivo se então, se a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, ela é falsa. Nos demais casos, nos demais quer dizer, qualquer outra situação, ela é verdadeira. Então, se a primeira não for verdadeira, eu já sei automaticamente que é verdadeiro. Agora, se a primeira for verdadeira, aí eu olho para a segunda. Porque se a primeira for verdadeira, vai depender da segunda. Se a segunda for verdadeira, beleza, é verdadeiro. Mas se a segunda for falsa, vai ser falso. Agora, se a primeira é falsa, não me interessa o valor lógico da segunda. Eu já sei automaticamente que a resposta é verdadeira. Tranquilo? Então, o que aconteceu aqui na última coluna desse item 2? São todas respostas verdadeiras. E o que diz o conceito de tautologia? É tautologia toda proposição onde na última coluna da tabela verdade só rege valores lógicos verdadeiros. Está aqui. Então, conclusão. Nós já tínhamos visto que a primeira é falsa, mas a segunda ela é verdadeira. É tautologia. Beleza. Então, vamos agora analisar o terceiro item. Tranquilo? Vamos lá? Terceiro, olha só, galera. O que eu tenho aqui? Como que eu leio isso? Se P e Q, então P ou Q. Então, estou diante de uma proposição composta, ligada pelo conectivo se então, aonde contém duas proposições compostas na sua composição. Ok? Beleza? Então eu vou ter que agora preencher a tabela verdade para ver quais são os valores lógicos da última coluna. Vamos lá? Está aqui a tabela verdade. Observem que eu coloquei uma coluna para a proposição simples P, outra para a proposição simples Q. Depois eu coloquei uma coluna para cada proposição composta que contém esta proposição
composta total, e na última coluna a proposição num todo, né? Aqui é parte dela só. É uma proposição composta que é parte da proposição principal. E aqui é a outra composta que também compõe a proposição principal. E aqui é a principal. Beleza. Então vamos agora atribuir valores lógicos. Para P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Fazendo as combinações, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso. Está aqui. Isso aqui é tranquilo, você fez as combinações. Agora, aqui não. Aqui não tem questão de combinação. Aqui vai ser de acordo com a tabela verdade do conectivo presente. Isso aqui é uma proposição composta ligada pelo conectivo e. O que diz? Diz para mim isso mesmo. Só é verdadeiro se ambas as proposições forem verdadeiras. Nos demais casos, é sempre falso. Ambas proposições verdadeiras aqui, ó, estão verdadeiro. Nos demais casos é falso. Verdadeiro, falso, falso. Falso, verdadeiro, falso. Falso, falso, falso. Ok? Beleza? Agora eu vou para essa. P ou que. Proposição composta ligada pelo conectivo ou. O que diz a tabela verdade? Só é falso quando ambas as proposições forem falsas. Nos demais casos, sempre verdadeiro. Então, verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso é verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. E aqui, ó, falso, falso. Ambas as proposições são falsas, então ela é falsa. Beleza. Respondemos já as duas proposições compostas que contém aí na proposição principal. Agora vamos para a última coluna. A última coluna relaciona essas duas proposições aqui, que a gente acabou de preencher. Ligadas pelo conectivo C, então, olha a setinha. Beleza? Bom, só é falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Primeira verdadeira, segunda falsa. Quem é a primeira? P e Q. Então está aqui, ó. Quem é a segunda? P ou Q. Está aqui. Então, primeira e segunda. Se a primeira for verdadeira, eu olho para a segunda. Se a primeira for falsa, nem me interessa a segunda, já é verdadeiro. Está aqui, primeira verdadeira. Então, vou olhar para a segunda. Verdadeira também, verdadeiro, verdadeiro, então é verdadeiro. Observe que a segunda, a terceira e a quarta linha, tudo começa com falso. Então, nem me interessa o valor lógico da segunda. Automaticamente é tudo verdadeiro. O que aconteceu na última coluna, galera? Tudo verdadeiro. Se tudo é verdadeiro, é tautologia? Claro, professor, é tautologia. Beleza, galera. Então, conclusão. O que aconteceu aqui? Eu já tinha aqui a primeira era falsa. A segunda era verdadeira. E chegamos à conclusão que a terceira, ela é verdadeira. Beleza, então, galera. Então, chegamos à conclusão que trata-se de uma tautologia. Por quê? Porque figura só valores lógicos verdadeiros. Tranquilo? Bom, então, diante deste quadro, galera, diante deste quadro, nós temos que a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, a terceira é verdadeira. Então, de acordo com as alternativas, o que eu tenho aqui? Letra A, somente a primeira. Letra B, somente a segunda. Letra C, somente a terceira. Letra D, somente a segunda e a terceira. E letra E, primeira, segunda e terceira. Como nós vimos, nós temos como verdadeira somente a segunda e a terceira. Portanto, resposta correta, letra D. Beleza? Somente a segunda e a terceira fórmula. Beleza? Então, fica aí a resolução do exercício. Belezinha, galera? Bom, vamos lá então para o próximo desafio. O que nós temos aqui? Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula?
Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera, tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90. Tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.